Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à última análise da Gazeta do Povo. E o cerco se fechou a Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho mais velho do presidente Lula. Nesta quinta-feira, a CPMI do INSS aprovou a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e de e-mails do empresário que mora na Espanha. A votação dos requerimentos foi marcada por confusão, briga, empurra-empurra entre governistas e a oposição. Derrotado, o governo decidiu apelar para Davi Alcolumbre, presidente do Senado, alegando que houve fraude na votação e na contagem dos votos. Seja como for, o fato é que os sigilos de Lulinha, e a notícia apareceu hoje, já foram quebrados pela Polícia Federal com autorização do ministro André Mendonça. Conversas e documentos apontam que Lulinha teria sido destinatário final de uma mesada de R$300 mil, recursos desviados de aposentados e pensionistas do INSS. O que esse golpe representa para o governo petista e para um presidente que está batendo recorde de rejeição dos brasileiros e tenta a reeleição daqui a 8 meses? Lula vai cumprir a promessa de que o filho terá de pagar se tiver culpa no cartório ou irá até as últimas consequências para tentar blindar o Lulinha? Como os brasileiros vão reagir a essas novas revelações? Venha com a gente para a última análise que está apenas começando e, mais uma vez, tem aqui no estúdio a presença de Francisco Escorcim. Salve, Escorcim, bem-vindo, tudo bem? Obrigado, Tosi. E no telão com a gente, a Fabiana Barroso, tudo bem? Fabi, bem-vinda mais uma vez, tudo certo? Boa noite, tudo bem, tudo certo e vamos embora. Simbora então, Daniel Vargas, tudo certo contigo? Tudo certo, Tosi. Olá, Escorcim, oi, Fabi. Feitos os cumprimentos, vamos então ao que interessa. Por decisão da CPMI do INSS, os sigilos do filho do presidente Lula devem ser quebrados nos próximos dias. Isso caso os governistas não consigam reverter a medida no tapetão, porque logo após a derrota, houve uma reunião de emergência na casa do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Veja como foi o momento da votação que aprovou vários requerimentos em bloco, dentre eles das medidas envolvendo Lulinha. Votação simbólica dos requerimentos pautados em globo. Os parlamentares que aprovam permaneçam como se encontram. Os que não aprovam, por gentileza, se manifestem. Não, vamos fazer a conta, por favor. Os que não aprovam, por gentileza, se levantem e se manifestem. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, tem suplente levantado aí. Tem suplente aí. Quem que é? Oi? Só os titulares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A pauta está aprovada. A pauta está aprovada. No momento da votação. E veja por outro ângulo filmado por um dos parlamentares como evoluiu a briga entre governistas e oposicionistas. O alvo dos ataques foi o presidente da comissão, senador Carlos Viana, que acabou sendo protegido pelo relator e outros parlamentares que estavam perto da mesa. O presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, deu entrevista coletiva após essa confusão e explicou as circunstâncias que levaram à derrota do governo no voto. O governo veio para cá com a decisão de que ou se coloca os nomes que eles querem todos, ou se não vota, ou não se votaria nada. Eu só vou colocar em pauta nomes que estejam ligados diretamente à investigação. Eu não vou agir politicamente contra ninguém. E o resultado é que o jogo virou. Vieram para cá tentando blindar toda a pauta, não tiveram os votos necessários de acordo com o próprio regimento, a pauta está aprovada e nós vamos dar sequência na CPMI. São vários requerimentos, mas o do Lulinha é o que chama mais atenção. Essa reação toda é pelo requerimento do Lulinha? Olha, ali todos são tratados de maneira igual.
todos os requerimentos para nós são importantes, independentemente de parentesco ou não. Há informações fundamentais ali sobre a questão de pessoas que eram laranja, que os receberam dinheiro, gente que em todo momento estava participando e foram citados nas investigações, que agora nós vamos saber se tem culpa ou não, porque é quebra de sigilo, não é nem convocação, vamos dizer assim, dessas pessoas. É o sigilo que está sendo quebrado e a gente vai poder analisar com mais tranquilidade se tinha culpa ou não nessa história. Um dos integrantes da base do governo na CPMI, o deputado Paulo Pimenta, acusou o senador Carlos Viana de fraudar deliberadamente a contagem dos votos. É absolutamente transparente. A votação foi 14-7. Quando o presidente anuncia outro resultado, ele está fraudando de forma deliberada um resultado e isso é nulo. Fraudar o resultado de uma votação, inclusive, é um crime. E ele vai ser denunciado no Conselho de Ética por conta da conduta que ele teve. Vamos lá sobre a acusação de fraude. O senador Carlos Viana disse que os próprios governistas solicitaram a votação em bloco e os governistas não teriam atentado para a forma como seria a votação e que tinha sido pedido a verificação de quórum. Acompanhe. O governo veio à CPMI hoje com a decisão de bloquear toda a pauta e, por requerimento, pelo regimento, solicitar uma votação em bloco. Isso foi concedido porque se trata de um procedimento normal, mas foi pedida a verificação de quórum, ou seja, o painel passou a valer de acordo com o número de parlamentares que votaram, inclusive, a favor do requerimento. Para que a pauta fosse derrubada em bloco, era necessário que o governo apresentasse a maioria dos votos ou 15 parlamentares presentes de acordo com o painel de 31. Apresentaram, e eu contei 2 vezes, 7 votos contrários. Portanto, a pauta de hoje está aprovada na integralidade. Olha, aí na contagem do senador, então, seriam 31 votos no painel e teria que ter pelo menos 15. Os governistas insistem que não eram 7 os votos que foram dados, mas pelo menos 14. Se forem 14, com essa lógica, também não teria sido aprovado. Veja como eles tentam justificar e mostrar que os votos não seriam realmente apenas 7. Acompanhe. 3, 4, 5, 6, 7. A pauta está aprovada. Presidente, quantos votos tinham, presidente? Não é um painel. Nosso. 7. Impossível, presidente. Tinham, só de deputados tinham 9, presidente. Nós estávamos aqui na hora. Estavam sim, nós temos imagem. Quantos votos, presidente? Eu contei 2 vezes 7. Tá bom. Vocês têm 7 votos. Tinham 14 votantes no mínimo. Só de deputados 9. O senhor será desmentido, presidente. Será desmentido. Presidente. Bom, tá aí. É 7, é 7,700, é 6,700. Tem aquela música, né, que diz: eu te dei 20 mil réis para voltar 3,300, você tem que me devolver 16,700, é 17,700, é 16,700. Quanto que é esse cursinho? É uma confusão, né? E assim, na prática, nessa altura do campeonato, tanto faz. Tanto faz se vai voltar atrás, tanto faz se vai permanecer, porque o estrago político-eleitoral já está dado, né, para a base do governo, né? Sem entrar no mérito da votação, quem tem razão, quem não tem razão, a forma como a base do governo reagiu à proclamação do resultado pelo presidente da CPMI é uma reação desesperada, é uma reação furiosa que não tem como ser lida senão como tentativa de proteção de pessoas que têm de ser investigadas. Não tem como essas imagens de hoje serem usadas de uma maneira que seja favorável ao governo. Durante a tarde, vários dos deputados e senadores deram entrevistas e em uma dessas entrevistas eu estava assistindo, era a base do governo, o deputado Paulo Pimenta, acho que até o líder ali do governo na CPMI, estava ali falando e tudo mais, e um dos repórteres perguntou a ele, justamente, mas por que vocês querem proteger tanto, né, o Lulinha? Por que não aceitar a investigação, dado que os indícios são mais do que razoáveis e suficientes? E aí a resposta do deputado Paulo Pimenta foi basicamente, não é essa a questão.
A questão é que houve uma fraude. Não, meu querido. Nessa dimensão política, essa é a única questão que importa, entendeu? Porque cargas d'água você não quer fazer a investigação, né? Dado que os indícios estão dados, né? Então, na dimensão política, na parte do circo que toda a CPI traz, né, hoje a gente teve um prato cheio, né, para se divertir com aquilo que foi visto e para ficar muito mal para o governo a forma como a reação foi feita àquilo tudo. É claro que vai se entrar nos méritos, nos meandros, né? Era 31, era 21, né? Os 31 estavam com suplente, de repente o próprio presidente disse que o suplente não pode. Falei assim, sinceramente falando, tanto faz como tanto fez. Na parte política, o governo teve uma derrota estrondorosa hoje, aliás, essa semana o governo só tem tomado notícias desastrosas, né? E para completar ainda, você tem o fato de que, mesmo que seja revertido a quebra do sigilo bancário estabelecida pela CPMI, antes disso, saiu notícia que antes mesmo disso, o ministro André Mendonça já tinha quebrado determinada quebra do sigilo na investigação da Polícia Federal. E vamos e venhamos, na parte técnica investigativa, ninguém bota fé que a CPMI vai chegar em algum lugar, que a Polícia Federal e uma investigação bem feita não vai chegar e muito além. Ou seja, por um lado ou por um outro, o governo se deu muito mal e vai ter muita dificuldade para tentar dissociar a imagem do pai do Lulinha de tudo isso que a gente está vendo. Pois é, Fabi, bastante barulho nessa votação e eu tenho que registrar aqui, né, que esse sistema de votação também nas CPIs, lá no parlamento, ele cada vez é de um jeito, é bagunçado mesmo, né? A gente sabe que é bagunçado. Seja no Senado, na Câmara, seja Assembleia Legislativa, em câmaras de vereadores, é desse jeito, né? Quem aprova, fica como está, aprovado, e assim vai. Enfim, mas esse é um detalhe. Agora, apesar de todo esse barulho quanto à contagem dos votos, o que aconteceu, se são 14, se são 7, se são mais, menos, como colocou esse cursinho aí, o fato que está dado é que a quebra de sigilo já aconteceu, né? Ou seja, podem tapar esse buraco, tentar evitar que a barragem se rompa por esse lado, mas a barragem está desmoronando pelo outro lado, Fabiana. Pois é, né? Cobertor que puxa de um lado, mas não está dando do outro. O importante aqui, eu acho até interessante que a gente vê outras camadas também, né? Como é que o Paulo Pimenta vem falar de ética, meu Deus do céu? Depois de um deputado dado soco, né? No outro ele vem falar de ética. Realmente, ética é tudo que a gente não assiste no Congresso Nacional. Mas eu acho que até valeria a briga se eles fossem continuar. E, de fato, o principal, igual a gente fala de processo, né? Processo, às vezes você ganha o processo pela forma, não pelo mérito em si. E nesse caso é isso que o PT, a esquerda, está tentando fazer, né? Ganhar na burocracia, no regimento, e acho que nem isso ele assiste razão. Essa imagem do 7 e o senador contando 2 vezes, né? Eu acho que bem simbólica, mas também mostra para nós como que esse estamento, né, que está no poder, ele se reorganiza. Aquela coisa que o Flávio Dino falou, Supremo Tribunal Futebol Clube, né, nós também temos Congresso Nacional Futebol Clube, nós também temos petistas, né, Futebol Clube, e o que eu entendo, esse desespero do Rogério Correia, que é o deputado que deu soco, do Paulo Pimenta, do próprio Randolfo Rodrigues. Será que, fica uma pergunta, né? Será que eles não estão se protegendo a si mesmos, né? Será que não vai revelar em mais alguém? Existe conexão de 2 investigações também que foram pedidas, isso vai além, a Polícia Federal pediu também, né, para que o ministro André Mendonça avaliasse a conexão da investigação do Banco Master com a investigação dos próprios escândalos do INSS. Então, a Polícia Federal tem muito a nos dizer. A diferença é o tempo, né? Talvez aí na CPMI do INSS, a gente ficasse sabendo se de fato for concretizada a quebra de sigilo do Lulinha, seria para nos lavar a alma, né? Ficaríamos sabendo um pouco antes. Mas acho muito difícil ele escapar da verdade, né? Tem delação premiada em relação a ele. Acho que as provas são robustas, né? Já saiu muito indícios, que a gente até comenta R$300 mil por mês, mais um contrato de 25 milhões, mais o voo para Lisboa em novembro de 2024 com o careca do INSS. Agora, Daniel Vargas, todo esse barulho, toda essa celeuma, essa tentativa de não passar o requerimento de quebra de sigilo do Lulinha, sigilo que já está quebrado pela Polícia Federal, a gente acabou de comentar. Mas todo esse celeuma também não é, de certa forma, um carimbo, um atestado de
culpa no cartório, porque quem não deve não teme, né? As pessoas, quando estão com as contas em dia, não devem nada para ninguém, falam assim, ó, eu sou um livro aberto, podem ver, verificar aí meus sigilos bancário, telefônico, de e-mail. Por que tanto barulho e tanta atitude defensiva em relação ao Lulinha? E eu acho inafastável, Tosi, que essa impressão seja compartilhada pela população. Porque, veja, nós estamos vivendo um momento em que existem diferentes órgãos, cada um atuando na sua avenida, todos querendo revelar a verdade de problemas que são ligeiramente distintos, o caso Master de um lado, INSS do outro, problemas no Supremo no terceiro, mas com vasos de comunicação potencialmente explosivos. E para revelar como essa estrutura funciona, uma série de agentes tem tentado pesquisar, tem tentado investigar. Diferentes CPIs, o Supremo, a imprensa, o Brasil querendo saber. O que importa e o que está na base de tudo isso agora é colocar às claras qual é a situação do Brasil. Quem é que tem eventual culpa e que pague essa culpa. Por que eu digo isso, Tosi? Porque num ambiente desses, passar a imagem na opinião pública de que se está tentando obstruir ou bloquear investigações que podem atrasar, dificultar a revelação dessas verdades que são tão importantes para a República Brasileira, dar um passo ao futuro, certamente não será bem percebido pela opinião pública. E eu creio que isso é parte do que o próprio PT e o governo têm percebido, como eles foram, de certo modo, encurralados, se quiserem, levaram um checkmate no xadrez do Congresso. Aliás, Tosi, uma pergunta que deveríamos nos fazer, que confirma essa hipótese. Alguém se lembra de algum caso, na Câmara, no Senado, em que o PT perdeu e que não tenha entrado com um mandato de segurança no Supremo para questionar a decisão da Câmara, da mesa, do presidente em casos que são sensíveis de interesse deles? O Lindbergh Farias tem uma lista enorme. Por que depois dessa votação, alguns líderes vieram a público e disseram não vamos judicializar? Ora, não se quer judicializar porque se sabe que protestar diante de um ambiente em que a opinião pública quer a verdade apenas vai soar aquilo que o próprio presidente Lula indicou no passado, de que o PT é quem não quer investigar e revelar os culpados dessa situação. E aí eu termino concluindo, retomando o que o Scorsin disse. Olha, vem coisa interessante pela frente, Tosi, pode anotar. Tá anotado aqui. Se acaso o Lulinha for blindado pela tropa governista e por Alcolumbre na CPMI, temos que lembrar e enfatizar que tem uma outra frente que está avançando contra essas barricadas levantadas para proteger o filho do presidente. Segundo o site Poder 360, a Polícia Federal já pediu a quebra dos sigilos de Lulinha e isso já aconteceu no mês passado. O ministro André Mendonça autorizou a medida. Lembrando que Mendonça é o relator no Supremo da investigação que apura as fraudes nos descontos ilegais nos pagamentos dos beneficiários do INSS. Ou seja, a essa altura, provavelmente a Polícia Federal já sabe se há ou não comprovação de que Lulinha recebia R$300 mil por mês, mesada, né, no esquema chefiado pelo careca do INSS. De toda forma, a blindagem caiu. O que resta agora para o governo, Scorsin? Será que o Lula vai cumprir aquela conversa de que, se tiver filho meu metido nisso, ele será investigado? Ele ainda tem como interferir e apagar esse fogaréu, esse incêndio todo? Se torna cada vez mais difícil que isso seja possível, né, de ser contido. Acho que ontem mesmo a gente estava comentando, né, veio o fim do ano, veio o recesso parlamentar, veio o carnaval e não se tirou do noticiário as questões de corrupção, seja envolvendo o Banco Master, seja envolvendo a CPMI do INSS, como isso só aumentou, né, e as coisas vão aumentando. E vai aumentando de uma maneira muito perigosa para o governo, porque quando saem as notícias elas estão saindo com um certo atraso daquilo que já aconteceu na investigação efetiva da Polícia Federal. Ontem saiu a notícia de que já estaria num processo avançado de delação de algumas dos envolvidos na CPMI para delatar justamente o Lulinha. Não há essa confirmação ainda, os advogados ainda negam, é algo que a gente ainda tem que esperar para ver. Hoje vem a notícia, também atrasada, de que o ministro da Mendonça já fez a quebra desse sigilo bancário. A gente sabe que isso demora a vazar
para fora, mas para dentro talvez isso não seja da mesma forma. Então, uma das hipóteses que a gente pode levantar aqui é que sempre tem muita teoria da conspiração envolvendo essas coisas, mas é baseado em alguns indícios reais, né? Você sempre tem o tal do Deep State nos Estados Unidos, que é assim, é a elite que manda, né? É como eles tomam as decisões. Vou dar um exemplo do que aconteceu aqui no nosso Banco Master. Saiu também pela imprensa especulações de que quem teria entregado uma série de informações a respeito dos ministros do Supremo Tribunal Federal, em particular o Dias Toffoli, sobre o Daniel Alvorcaro, teria sido o banqueiro André Esteves, que é uma das figuras mais influentes da República. É desse Deep State que nós estamos falando. Em inglês, que no Brasil não tem uma tradução mais próxima, mas é algo que atua nos bastidores, né? Que tem um poder muito maior de fazer as coisas acontecer sem que eles precisam ser os agentes disso tudo acontecer. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque nós estamos numa fase muito crítica para a eleição da definição de para que barco vai a turma do centro, que vai ser muito decisiva na eleição. E esse pessoal do centro é quem mais tem relações com esse deep state, vamos dizer assim, e está tudo meio aberto. Embora a gente tenha as pesquisas, tenhamos o Flávio Bolsonaro já bastante consolidado, você vê que não há uma definição explícita com relação aos grandes caciques do centro que vão embarcar com a candidatura do Flávio Bolsonaro neste momento. Tem uma série de coisas que estão na mesa. Eu acho, por exemplo, vazou as anotações do Flávio Bolsonaro que um repórter pegou. Tenho muita dificuldade para acreditar que o senador deixou aquilo sem querer, para que isso não vazasse em alguma medida, justamente porque muito das costuras estão acontecendo nos bastidores. O que a gente consegue ver do governo é que o governo toma posturas e discursos muito mais voltados para a sua base do que para ampliar o leque das suas alianças. Ele não parece muito disposto a ceder muita coisa, né, nesse contexto. A própria indicação do Jorge Messias para o STF é um bom exemplo disso. E a direita está, de certo modo, até se digladiando de alguma maneira para ver quem é que vai ser o representante e possivelmente ser o provável vencedor pelo andar da carruagem na eleição. O que eu quero dizer com isso em resumo, né? Que esse Deep State, eu não duvido nada disso, já tenha não só precificado, como já visto sangue na água e deixar sangrar. Eu achei muito esquisita essa votação hoje, porque por mais que tenha os 14, T31, eu não sei o quanto já não tem daquilo que supostamente é base do governo agindo contra o governo, para deixar o governo sangrar e sangrar e sangrar. E essa sangria já começou, não conseguiu se estancar e não tem mais como estancar. Como disse o Vargas, o que vem por aí vai ser muito, muito pior para o governo, muito mais divertido de se assistir, porque não vai ser possível separar essas duas coisas. No topo disso tudo, nessa semana saiu a pesquisa Atlas Intel, que aos poucos, né, a cada dia eles vão soltando um pedacinho da pesquisa, e a última informação da pesquisa foi o fato de que qual é a principal preocupação do brasileiro, qual é o grande tema para essa eleição. Os dois, de longe, na frente de tudo. Questão da criminalidade, questão da corrupção. Depois vem a dimensão econômica. Então todas as benesses econômicas que o governo está fazendo não estão surtindo efeito, não parece que surtirão efeito, e naqueles temas que interessam verdadeiramente falando, ele está se afogando, mais do que parece, está se enrolando no pescoço com a corda, como a demonstração da base do governo, a CPMI, hoje demonstrou de maneira muito clara. Então, o que resta ao governo, de certa forma, é agir nos bastidores. É tentar reconstruir, de certo modo, um conjunto de alianças que nunca foi lá de grande confiança entre as partes e que parece que foi rompido de vez. Eu tenho a impressão que o governo está sendo rifado e isso começa a acelerar muito, muito rapidamente, o que nos leva à pergunta, será que, de fato, Luiz Inácio Lula da Silva vai ser o candidato a presidente à reeleição? A pesquisa da Atlas também trouxe um dado muito interessante. De todo o conjunto de rejeição dos candidatos, aquele que tem menos rejeição com o eleitorado seria o Fernando Haddad, que seria o único capaz de alguma maneira, entrar na frente do Lula. Significa que ele tem chance, que ele vai ganhar? Não, mas significa que ele tem pelo menos uma margem para crescer que o Lula já não tem mais, né? Porque ele tem uma rejeição, a maior rejeição de todas é a do Lula. Eu tenho a sensação de que o que o governo está tentando fazer é de alguma maneira meio que já enxugar gelo, mas se ele quiser resolver mesmo é algo que vai ter que ser feito muito nos bastidores. O problema é que os bastidores estão jogando contra o governo. Quero ouvir o Vargas e a Fabiana sobre isso que disse o Scorsin agora. Deixa eu só convidar o pessoal que está assistindo aqui, estamos com cerca de 1.200 pessoas, pedir para que você sentar o dedo aí no botão de curtir para
que mais gente possa acessar o nosso conteúdo, porque o debate hoje tem mais coisas interessantes. Inclusive algumas falas do ministro Gilmar Mendes na sessão do STF hoje, para celebrar os 135 anos da instituição e também para atacar a Lava Jato, entre outros recados que ele deu. Mas deixa eu ouvir o Vargas sobre o que o Scorsin acabou de falar, né? O governo está diante de um mar encapelado, para dizer o mínimo, né? Agitado. E talvez muita gente do Centrão e outros queiram já pular fora, se já não pularam fora desse barco. O momento é muito crítico, né? Porque estamos a poucos meses do processo eleitoral. E eu acho que está se formando a impressão cada vez mais clara agora, Tosi, de que o governo tem culpa nesse cartório. Porque, veja, quando começou o escândalo do Master, as primeiras pessoas identificadas com o Worcário, com a ação do Master, não eram necessariamente pessoas ligadas ao governo. E aí, quando a investigação aprofunda os elos com lideranças do governo, com o Supremo Tribunal Federal, que é parte da grande coalizão de defesa da democracia, e com apoiadores do governo, vão se tornando cada vez mais claras, mais sólidas, também se forma na impressão pública de que, ainda que haja muito mais do que governo envolvido no escândalo do Master, o governo é, sim, uma peça fundamental de todo esse processo. E que ou fez vista grossa para a roubalheira dos aposentados, ou, em alguns casos, como parece ter sido o caso na Bahia, também teve uma participação ativa para viabilizar algumas decisões, digamos assim, questionáveis. Do mesmo modo com o Supremo. Não só algumas decisões pareciam indicar de que não se queria avançar nessas investigações, como agora parece se tornar cada vez mais claro que aliados do governo, ex-ministros do governo Lula, indicados pelo governo Lula, tinham receio de que as investigações chegassem a eles próprios. E diante dessa constatação, Tosi, vai se formando agora no debate pré-eleitoral a ideia de que a crise do Banco Master é uma crise que envolve diretamente o governo no poder. Claro que não está circunscrita às lideranças do PT, mas que tem no seu núcleo central a participação direta de quem tem a chave do poder nas mãos. E essa constatação, naturalmente, vai ser, para usar outra vez, me permita a palavra do Scorsin, precificada no jogo político eleitoral. Nós estamos agora, neste instante, no momento crítico, em que as alianças partidárias estão se ajeitando. As pessoas estão finalizando o seu enquadramento em um outro partido, estão organizando como vai ser o seu apoio, a sua rede de financiamento, que apoio terá dentro do seu partido, como se posicionará na disputa que acontecerá a partir do meio do ano. E diante de um escândalo dessa dimensão, ganhando cada vez mais visibilidade, cobrança da imprensa, é óbvio que todos aqueles que estão olhando para as urnas de outubro vão querer evitar estar próximo, se associar àquelas lideranças e aqui, sobretudo do governo, envolvidas diretamente nesse caso. Em outras palavras, o escândalo do Master será eleitoralmente calculado como um custo do PT. Não só do PT, mas certamente do PT. E agora, com o envolvimento do filho do presidente, não só do PT, mas, digamos assim, do próprio presidente. Pois é, Vargas, agora o governo Lula tem o desgaste dele mesmo, né, do filho do presidente, dos aliados, do Master e tudo mais, tem esse desgaste. E tem o desgaste que se soma a tudo isso, que é o desgaste do Supremo Tribunal Federal, que é visto pela população como um consorciado do governo Lula. E hoje, a gente vai ver mais tarde aqui no programa, logo mais, o ministro Gilmar Mendes reclamou, disse que o STF tem sido muito atacado, que se um alienígena chegasse hoje no Brasil e achar que a culpa de tudo no país é do STF, a instituição que defendeu valorosamente a pátria e a democracia há tão pouco tempo atrás. Esse desgaste, Fabiana, do STF soma-se ao desgaste do petismo e isso vai contar muito na eleição deste ano, não? Mesmo porque a gente não consegue separar a figura do Toffoli, que está no centro dessa discussão, do próprio PT. Né? Vai empurrar junto, é algo que não tem como opinião pública, todo mundo sabe disso, quem não sabe vai ficar sabendo. Então, ele não vai conseguir se distanciar. A gente também tem que entender que, do caso Master,
o PT da Bahia está completamente envolvido, né? Muito difícil também conseguir se safar. E pior que do caso Master, o PT baiano é de sexta, né? Que é algo que todo mundo utilizou ali na Bahia, né? Foi altamente popular e que muitas pessoas talvez não saibam, e quem ficar sabendo, né, de como foi enganado, que o PT estava no centro de tudo, vai ficar um pouquinho mais chateado. A gente está vendo realmente, eu sinto também a mesma coisa, né? O PT sendo, o governo Lula, de fato, sendo rifado, me parece bastante com o clima que nós tivemos no período Dilma, embora muita gente tenha dito, está falando que parece também, né, o que aconteceu em 2018, mas o cenário que estava até um ano atrás, né, completamente já muito dado para a continuação de um governo petista, né, para a desgraça do Brasil, agora me parece que mudou bastante. Junto com isso, com todos esses fatores, a gente tem ainda o fator externo. Hoje teve uma notícia do The Hill, que é um jornal, né, desses também bem respeitado lá fora. Você junta também com The Economist, que também, né, falou a respeito dos próprios ministros do Supremo Tribunal Federal. E eu me pergunto, que a gente vai passar daqui a pouco em relação ao próprio Gilmar Mendes, se ele não está sentido com a repercussão internacional, né? E ele fica chateado ali com o pessoal que até ontem deu suporte para eles fazerem todas as atrocidades. E é muito difícil a população, o povão mesmo, não descolar a imagem do Supremo que ele mesmo causou, né? Ele cavou essa imagem. Então, a gente tem uma série de circunstâncias que, às vezes, eu me pergunto, é por conta das eleições ou vice-versa, né? Mas o fato é que vai repercutir no PT. E, para juntar tudo isso, ainda tem uma notícia de meia hora atrás que o Haddad, me parece que aceitou para sair candidato ao governo de São Paulo. Então, se isso se confirmar, a gente vai entendendo que tem alguma coisa estranha no ar, né? Porque o PT não faz, ele não tem lideranças, né? Ele ficou um partido de pessoas mais velhas, cabeças brancas que insistem no mesmo discurso, e o próprio Lula nunca deixou delegar novas lideranças. Então, tem o Haddad e tem o Haddad também, mas se o Haddad está se comprometendo com São Paulo, eu fico aqui me pensando, né? O que está por detrás disso? Acho que é um belo receio. E olha, em outra frente, o ministro André Mendonça atendeu o pedido da defesa dos irmãos de Dias Toffoli e liberou os dois da obrigação de comparecer perante a CPI do crime organizado. Segundo a defesa, os dois seriam ouvidos na condição de investigados e isso violaria o direito constitucional de não se autoincriminar, de não produzirem provas contra eles mesmos. Agora, ainda que os irmãos Toffoli tenham sido livrados desta vergonha pública, né, essa vexação, parece que o que realmente importa, esse cursinho, e isso ainda está valendo, é a quebra do sigilo da empresa deles em sociedade com o irmão ministro. E isso está mantido, até informação em contrário, que não chegou. Como que você analisa esse desdobramento, né? Eles não precisam ir lá, não vão passar essa vergonha, mas os sigilos da empresa deles, esses, vão falar. Com toda certeza, e é o que realmente interessa, né? Particularmente, assim, em termos investigativos, faz muito mais sentido você ouvir os acusados depois que você faz essa produção de prova documental, justamente até para que eles possam esclarecer uma série de coisas. O próprio senador Alessandro Vieira, que é o relator que fez esses pedidos e que foram aprovados, ele mesmo disse, né, que o mais importante é essa dimensão da quebra do sigilo documental, né, do follow the money, né, de seguir o rastro do dinheiro. Ele mesmo já tinha diminuído a importância maior dessas oitivas nesse momento, né? Com relação à decisão do ministro André Mendonça, ela foi coerente com todas aquelas que ele já tem tomado desde o princípio dessa CPI e está perfeitamente de acordo com o que diz a Constituição, com o que diz o Código de Processo Penal. São investigados, são acusados, portanto eles não podem ser obrigados a testemunhar contra si, né, a falar contra si, mas eles têm a faculdade, se quiser, eles podem. Quer dizer, o que se retirou foi a convocação, mas não exatamente o convite. Se os irmãos do Dias Toffoli quiserem ir, podem ir. Se quiserem falar, podem falar, né? Não há proibição com relação a isso. É muito provável que não vão se expor a algo assim, justamente porque pode mais prejudicá-los do que ajudá-los, né? Então, a impressão que me parece é que
com essas investigações sendo conduzidas pelo ministro André Mendonça, aqui não vai nenhum elogio ao ministro, tá? Simplesmente uma constatação de que pelo menos as decisões dele estão seguindo aquilo que diz a lei. Não tem nenhuma criatividade, não tem nenhuma grande maluquice, né? Tudo está sendo feito de uma maneira, não digo transparente, porque muita coisa está em sigilo e talvez muita coisa precise ficar em sigilo mesmo para fins de investigação, mas pelo menos a gente consegue entender, ver uma racionalidade nessas decisões, ver uma coerência nessas decisões e no que interessa na CPI é muito menos a dimensão do vai ouvir, não vai ouvir, o que vai ser dito, não vai ser dito. É mais a dimensão da imagem, né, do circo político, né? Então, você ter os irmãos do Dias Toffoli convocados ou convidados, o próprio ministro convidado, o ministro Alexandre de Moraes convidado, a esposa do ministro Alexandre de Moraes convidado, isso por si só, tendo sido aprovado, já é um estrago mais do que se esperava, inclusive com relação a isso. As oitivas em si, inclusive, costumam ser muito frustrantes. Se vocês acompanharam hoje, por exemplo, a própria CPMI do INSS, teve uma oitiva depois de toda essa confusão. O sujeito que estava lá tinha o direito ao silêncio e não respondeu absolutamente nada, né? Então é aquele negócio que fica algo que pode gerar muito corte para a internet, mas que, de termos práticos, acaba sendo muito pouco, né? Então, na dimensão simbólica da política, a decisão do ministro André Mendonça não diminui em nada e nem retira o poder daquilo que foi decidido ontem. Porque o mais importante é a quebra do sigilo da empresa, né? É dali que a gente vai conseguir entender muito melhor qual é o tanto de participação desses irmãos nessa empresa e o quanto o ministro Dias Toffoli está envolvido em tudo isso. Agora, Vargas, os irmãos Toffoli aí estão respirando aliviados ou nem tanto? Eu creio que não, Tosi. Nós estamos assistindo ao segundo capítulo, talvez, de uma novela que eles perceberam que vai ser longa e que os terá num papel delicado, de muita exposição, cobrança, e a tendência é que, à medida que as investigações se aprofundem, sobretudo, à medida em que os dados já de posse dos órgãos investigativos sejam lidos e comunicados, nós teremos muito mais material para entender como essas relações são conectadas. Porque veja, Tosi, nós sabemos que houve, desde o final do ano passado, um conjunto de operações que mobilizaram celulares, computadores, e, segundo notícias comunicadas pela imprensa, a vasta maioria desse material ou ainda não foi periciada, porque havia uma restrição imposta por Toffoli, em relação a quem poderia realizar essa perícia, onde esse material ficaria, ou se foi, as informações ainda não foram devidamente comunicadas ao Supremo Tribunal Federal e talvez, em parte, naquilo que diga respeito à CPMI e à CPMI também. O que significa que a tendência agora, em que o ministro Mendonça destravou o processo e que peritos diversos foram empregados para, de fato, ler essas informações, do Vorcaro, de pessoas associadas a ele, do careca do INSS e os seus afins ali do lado, sem falar agora as informações do Lulinha, são coisas diferentes, mas vão se comunicando. Nós temos uma montanha de informações absolutamente decisivas e potencialmente explosivas, que tendem a vir a público ou a instruir decisões, como, por exemplo, da própria CPMI, que tudo indica deverá, nas próximas 4 semanas, emitir o seu relatório. Estão tentando o adiamento, tem uma briga com o Alcolumbre, podemos falar depois se vai de fato haver uma extensão do prazo da CPMI, do INSS, para continuar os seus trabalhos ainda durante o início do processo ali pré-eleitoral, mas seja como for, o próprio relator já indicou que está acelerando os trabalhos. Essas informações, que já existem, mas ainda não foram devidamente apreciadas, tendem a ser comunicadas ao público. E, a partir daí, o potencial de estragos, de conexões, de e-mails, de mensagens, de ligações, de dinheiros transferidos entre autoridades, banqueiros, ministros, virá a público. Imagina o que tudo isso pode significar, Tosi. E aí eu volto para onde você me perguntou, para o ponto central. Uma boa parte disso acabará, ao que tudo indica, também mostrando teias de conexões dos ministros. E o ministro Toffoli é um desses, nessa equação. O que significa que, para os irmãos do ministro Toffoli, eu acho que haverá ainda algumas boas noites sem dormir. Agora, Fabiana, o ministro Toffoli, de certa forma,
é quase consenso já nos bastidores de que ele está com a vida enroladíssima e que o Lula também já largou a mão dele e praticamente a continuidade dele no STF está ameaçada a médio prazo, vamos dizer. Só que, de certa forma, ele tem uma bola de ferro, né, amarrada na perna dele, à perna do Alexandre de Moraes. Se ele for para um lado, se ele afundar, né, nesse mar revolto, como é que o Alexandre de Moraes vai se safar? O Alexandre de Moraes, eu tenho a impressão que ele tem mais força que o Toffoli na corte, mas mesmo assim, os dados, as revelações, as teias que ligam os dois ao Banco Master e a esses negócios escusos são muito fortes, né? Se o Toffoli cair, é negócio ruim também para o Moraes, não? O Supremo está tão fora do prumo que a gente assistiu aquele vazamento dito lá pelo site Poder 360, que gravaram os ministros, a gente não viu reação. Parece coisa assim de máfia mesmo, né? Não vou reagir porque eu estou agindo no bastidor. Não teve nada publicamente. Isso mostra que realmente o jogo jogado não está na TV Justiça, não está em frente às câmeras, porque em frente às câmeras, embora aquelas falas todos estavam concordando, foi dito também que o Toffoli, todo mundo atribui ao Toffoli, os próprios ministros atribuem ao Toffoli, e se for do Toffoli, que ele vazou somente as partes que eram favoráveis a ele, né? E foi uma reunião de 3 horas e pouco, então aquele pequeno trecho realmente pode significar que foram momentos de lampejo para tentar colocar o Toffoli naquela situação que ele largaria, não é bem a relatoria, né? Algo que não existe, uma figura que eles inventaram ali também para que o Toffoli se afastasse do processo do Master, mas isso expõe a fragilidade que está o Supremo e as suas relações. De fato, em relação à ilegalidade que a gente tem acompanhado, e não dá para ficar fora, né, dessa discussão de ilegalidade, por exemplo, do inquérito 4781, aí a bola realmente amarrada do Toffoli aos pés do ministro Alexandre de Moraes, um como mandante e outro como executor, né, do plano de ilegalidade que já tem lá, né, a teoria do fruto da árvore envenenada já está tão envenenada que a gente nem vê mais a árvore. E isso, a árvore significaria até o próprio Supremo, e o Supremo não tem, né, não tem mais nada ali. Isso, eles mesmos cavaram isso. E a gente tem também, em relação ao Supremo Tribunal Federal, que liga os dois, são os próprios fatos, por exemplo, do Banco Master. Quando o Moraes tem aquela reação em relação aos servidores, quando ele tem a reação de reagir, ontem a gente assistiu mais uma vez o próprio ministro Moraes falar, né, de uma forma completamente incompatível com o cargo que ocupa em relação a que não podia ouvir críticas à corte, isso mostra o desespero que pode estar acontecendo ali nos bastidores. O que eu sinto é que realmente, pelas notícias, pelo andar da carruagem, né, que a gente está assistindo, o Toffoli realmente vai ser rifado. Ele já foi rifado, na minha opinião, pelos próprios outros ministros, né? Não tinham dado assim, não era tão forte no momento da reunião, mas depois de gravarem, e depois do ministro Alexandre de Moraes fazer uma pesca probatória, né? Que eu enxergo dessa forma, até para recolher talvez documentos dos outros ministros que teriam verbalizado isso no bastidor, né? Ele está fazendo essa operação para pesca probatória, porque eu que tive dados vazados aos meus familiares, não estou sabendo dessa operação. Isso foi o bastidor. Então, tem muito a ser jogado. Agora, se isso vai afetar o Alexandre de Moraes, eu já não sei, porque neste momento, eu vejo que estão rifando o Toffoli justamente também para proteger o ministro Alexandre de Moraes. Olha, e hoje o STF lançou as festividades para celebrar os 135 anos da Corte. Que fase, né? Aos 135 anos, que fase. O Gilmar Mendes, o decano do Supremo, fez o discurso inaugural. Começou enaltecendo a casa por ter salvo milhares de vidas na pandemia. O Supremo decidiu, sob forte pressão contrária, que a Constituição Federal garantia autonomia a governadores e prefeitos para que pudessem manejar as medidas sanitárias recomendadas pela ciência em seus estados e municípios. Não podemos subestimar esse efeito. O Supremo literalmente salvou milhares de vidas. Em seguida, o ministro Gilmar insistiu em exaltar os feitos do STF e reforçou a narrativa de que o 8 de janeiro foi o evento decisivo na história da Corte e também na história do mundo.
A conclusão do julgamento dos responsáveis no ano passado constituiu um fato histórico. Foi a primeira vez que um ex-chefe de Estado, ao lado de militares de alta patente, foi condenado por golpe ou tentativa de golpe de Estado no Brasil, que se tornou um case internacional de defesa da democracia. Em seguida, o ministro Gilmar Mendes fez duras críticas à Operação Lava Jato, repetindo o que ele já disse inúmeras vezes. Acusou a operação de ser um projeto político movido pelo autoritarismo penal. E finalizou dizendo que não se pode combater o crime cometendo crimes. Mais do que uma simples correção de um desvio jurisdicional, a Corte desmantelou uma metodologia de subversão do regime acusatório, que operou por anos a fios sob o manto da legalidade formal, convertendo o aparato de justiça em instrumento de um projeto político, camuflado sob a nobre bandeira do combate à corrupção. Um grande aprendizado que tivemos aqui, presidente, é que não se combate o crime cometendo crimes. Fico pensando se o Gilmar não devia estar olhando para o Alexandre de Moraes ao fazer essa última frase, né? Não se combate supostos crimes cometendo outros crimes, outros ilícitos ou passando por cima, tratorando o devido processo legal, né, Vargas? Tosi, eu, ouvindo esse discurso do Gilmar, não conseguia parar de pensar na música do Vinícius de Moraes, que diz, no canto de Ossanha, né? O homem que diz ser não é. A necessidade de falar dos seus atributos, dos seus méritos, das suas virtudes, de quão belo, importante, significativo, relevante você é, talvez, no fundo, seja uma maneira indireta de comunicar ao público toda a sua insegurança, instabilidade, receio, às vezes rancor, sentimento de que não é reconhecido e, portanto, quem sabe, a sua própria crise. Eu ouço esse discurso e o que me vem à convicção é um reconhecimento do decano do Supremo Tribunal Federal de que nesses 135 anos, talvez a Corte hoje viva uma de suas maiores crises. Não uma crise provocada por uma ameaça externa que tolhe a sua capacidade de fazer o seu papel, mas uma crise provocada por ela mesma, pelos seus erros, pelos seus excessos, o que faz com que a Corte, a todo instante, parece depender, para se manter e ter a sua credibilidade reconhecida, de continuamente dizer que é, quando na verdade talvez não seja. E essa contradição, ela é típica, na verdade, de personalidades que às vezes vivem um momento de tensão, uma crise de identidade, e sente a necessidade de ter que falar de si mesmo para ver se o mundo aceita, mas em algumas instituições do Estado, e talvez seja entre essas o caso mais emblemático do Supremo, a ideia da autoridade de um Supremo Tribunal Federal, o valor da existência de um Supremo Tribunal Federal como um órgão que exerce poder e, veja só, tem às suas mãos essa capacidade excepcional de afastar a vontade popular expressa pelos seus representantes eleitos pelo voto. Que essa força tremenda que nós optamos constitucionalmente por entregar a um conjunto de ministros, de autoridades, ela se fundamenta não só num texto da Constituição, mas uma presunção de superioridade ou de legitimidade desta Corte. Agora, com todos os escândalos que ouvimos por aí, é óbvio que essa presunção não pode parar de pé tão tranquilamente. O ministro sabe disso. Mas quando tenta fazer o seu exercício de técnico do Supremo Tribunal Federal Clube e comunicar à sociedade quão importante o Supremo tem sido, pode ser que o resultado dessa sua ação seja de provocar nas pessoas exatamente o efeito oposto. Né? Quem fala demais de si mesmo, talvez não esteja com essa corda toda.
Pois é. Fabiana, durante a fala do Gilmar Mendes, ele falou bem mais do que a gente já reproduziu aqui. Ele, citando o 8 de janeiro, ele colocou essa data como ponto alto, o auge das ações do STF durante a história. Durante e após o 8 de janeiro, o STF teria atingido o seu máximo de desenvoltura, de serviço para o país. Há quem veja justamente o contrário, né, que seria o ponto mais baixo da história, o que aconteceu após o 8 de janeiro e a maneira como o STF acabou sendo instrumentalizado para tentar rifar, tirar do mapa um espectro da política. Pois é, e olha a fala do Gilmar, ela tem endereço, esse endereço é a própria imprensa, né? Ele fala disso verbalmente. Então, para a própria imprensa, essa imprensa que ajudou a narrativa do 8 de janeiro, ele está aplicando um sentimentalismo barato, falando, olha, lembra, somos nós que livramos o Brasil inteiro, que é essa narrativa, daquele mauzão, né, do Bolsonaro e aqueles militares. Ele, inclusive, fala isso. Isso foi comprado por parte da mídia, da imprensa, que valia, que realmente era esse o discurso, que fizeram vistas grossas para ilegalidades do Supremo Tribunal Federal desde 2019, no inquérito 4781. Isso fica claro. Então, ele está tentando um sentimentalismo barato, não vou nem ficar filosofando muito, não. Ele tenta, né, só falta chorar, que ele gosta de chorar, só falta ele dar uma choradinha para tentar legitimar, falando, olha, lembra também na pandemia, porque essa também era a narrativa da imprensa. No meu entendimento, o que eles fizeram para colocar poder nas mãos dos governadores também era ilegal, né? O que fizeram ali não era o correto. Mas ele também lembra, nós aqui salvamos todos vocês, né, do pessoal mau que não sabia governar o Brasil, de mais mortes. E a gente sabe que na prática não foi nada disso que ocorreu. Nós tivemos um belo trabalho, precisa ser lembrado, do ministro Paulo Guedes, né, que conseguiu recursos e comprou lá os medicamentos que eram necessários. Né? Foi no mesmo ritmo de muitos países, e dos mais civilizados, inclusive. Então, nessa tentativa dele, como eu falei aqui, são duas mídias internacionais que reverberaram a narrativa que para eles é totalmente contrária. Como que eles vão segurar isso? Então, The Economist e The Hill é complicado, né? E isso é o espelho da mídia que tem agora, que largou a mão e falou, tá bom, vocês fizeram isso aqui pela democracia, mas não vão exagerar. Então, quando ele fala que essa imprensa, a imprensa que, né, ele põe o Moro, ele põe a Lava Jato, porque, de fato, essa imprensa que ele está acusando, ela andou junto ali na Lava Jato, mas largou mão da verdade, que era a Lava Jato, quando era muito conveniente, né, jogar tudo isso para o ralo e forçar a narrativa de que Lula era inocente. Então, isso é profundo, mas ele está apelando a um sentimentalismo barato. Não sobrou nada mesmo para o Gilmar, nem honra. Pois é, você comentou aí sobre a fala dele em relação à imprensa. O ministro disse que foi o STF recentemente que deu base, deu sustentação para a liberdade de imprensa no país. Afirmou isso com todas as letras. Ele disse que, então, o Supremo é responsável pela existência da imprensa livre e ele recorreu à imagem de um alienígena para dizer que há críticas excessivas ao órgão também por parte dessa imprensa. Não é que nos julguemos indefensos ao escrutínio da mídia. É que por tudo que foi feito, nós entendemos merecedores não da suspeição leviana, mas ao menos de uma justa e abrangente apreciação dos fatos. Caso um alienígena chegasse ao Brasil nesses tempos, agora, e acompanhasse apenas o noticiário dos últimos dias, ele provavelmente imaginaria que todos os problemas do país se restringem ao Supremo. Scorsin, caso um alienígena chegasse hoje ao país, talvez ele perguntasse, né? Cadê os seus amigos na mídia, na imprensa, Gilmar Mendes, né? Estavam tão amigos até da última vez que eu visitei, agora parece que perdeu esses laços tão ardentes, esse romance, essa ligação tão umbilical que havia com parte da imprensa?
Pois é triste, né? Eu fico tão sentido, tão comovido com o ministro Alexandre Gilmar Mendes, né? Tadinho, ninguém reconhece, né? Ele chega a usar as palavras, né? Sem as suspeitas, não sei o quê, mas pelo menos com uma apreciação justa. Eu quase achei que ele ia falar assim, pô, pelo menos nos elogiando pelo bem que nós fizemos pelo Brasil, né? E é incoerente você dizer que você salvou tantas vidas no Brasil e depois não achar que você é o centro do universo, né? Ou seja, se o alienígena chegar aqui, eu acho que ele vai, de fato, não só achar que todos os problemas é do STF, como o STF é um conjunto de 11 imperadores dominando o mundo, porque é bom lembrar que o inquérito das fake news foi aberto com base na alegação de que os ministros estariam sendo ameaçados na sede do tribunal, considerando sede do tribunal todo o universo alcançado pela internet. Então, quer dizer, tem sinal de internet no espaço, né, com os satélites ali do Elon Musk. Então não precisa nem chegar aqui o alienígena para já achar que quem manda em tudo isso aqui é esse STF, né, no final das contas. O que eu acho interessante eu assisti, né, o discurso do ministro Gilmar Mendes, e como quase todos os discursos de todos eles, basta você inverter o sentido para saber qual é a realidade do que está sendo dito, não aquilo que eles estão falando. E uma coisa que é curiosa é que assim, são 135 anos do Supremo Tribunal Federal. O ministro Gilmar Mendes não consegue falar mais do que dos últimos 10 ou 15. Isso, para mim, dá o tamanho do próprio Gilmar Mendes, que é incapaz de falar de um tribunal de 135 anos de história, reduzindo tudo a esses últimos 15 anos. Né? E reduz tudo aos 15 anos nos quais a atuação do STF é a pior possível, é a pior dos 135 anos, sem a menor sombra de dúvida. E por isso mesmo, tudo o que ele fala é o inverso do que está sendo dito ali. E quando a gente fala com relação à dimensão da imprensa, que de repente, né, começou a ser mais crítica e ele se ressente disso, né, tadinho, talvez o que tenha mais incomodado o ministro Gilmar Mendes seja aquilo que saiu na imprensa internacional ontem, porque a revista The Economist cita pessoalmente o ministro Gilmar Mendes na sua reportagem para falar das suas relações com várias figuras importantes das elites financeiras, das elites políticas, no seu convescote que ele costuma fazer lá em Lisboa, nos quais várias dessas empresas e bancos têm julgamentos no Supremo Tribunal Federal e ele não se sente nem um pouco incomodado de julgá-lo sem se declarar suspeito, dadas essas relações que ele estabeleceu. Isso apareceu na The Economist, né, que é uma revista inglesa muito renomada. Então, quer dizer, é possível que se o alienígena chegar aí, eu acho que o ministro Gilmar Mendes vai ter muita dificuldade de convencer o alienígena de que, de fato, a dimensão do STF não é toda essa que ele está fingindo não ser, né? Como bem lembrou o Vargas com o canto de Ossanha. Né? Então é um discurso vergonhoso, é um discurso de quem está se defendendo, é um discurso de quem não tem o que apresentar, é um discurso que esquece a própria história do Supremo Tribunal Federal, incapaz de citar tantas figuras que passaram por ali. Dá exatamente a medida do que é o ministro Gilmar Mendes e essa atual configuração do STF. Daniel Vargas, descendo o alienígena aqui, vai querer saber sobre a liberdade de imprensa no Brasil, a liberdade de expressão, de pensamento. O Gilmar Mendes disse que está chateado porque o pessoal não está sabendo apreciar o que tem feito o STF. O que tem feito o STF diferente, parece, quero suspeitar, do que está proclamando aí o ministro? Tosi, se esse alienígena fosse um grande computador de inteligência artificial infinita, que mobilizasse as decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal ao longo dos últimos 8 anos, tentasse racionalizá-las, convertê-las em um modelo que lhe permitisse olhar para a realidade e antecipar o futuro. A pergunta central que eu creio, entre outras, que esse alienígena faria é: por que vocês não intimaram a The Economist para se explicar? Que eles estão fazendo alegações que ameaçam a democracia brasileira. Estão expondo a instituição que é o símbolo da proteção do regime democrático brasileiro. Eles estão agindo de uma maneira que parece comunicar uma fake news. Estão usurpando da liberdade de imprensa para atacar a ordem democrática nacional. E se tudo isso está acontecendo, eu olho para o passado e pergunto: fizeram isso com a Cruzoé, fizeram isso com uma série de lideranças que têm um papel no debate público brasileiro, fizeram isso com meios de comunicação, por que não fizeram isso com a The Economist?
A verdadeira contradição, ou ponto fora da curva, nessa nova jurisprudência, nessa nova identidade constitucional construída pelo Supremo ao longo dos últimos anos, parece que conduziria esse alienígena todo-poderoso a ler o Brasil com base nesta realidade, uma realidade das exceções que se disseminaram pelo país. E a The Economist está batendo de frente com a jurisprudência da Corte. Agora, Tosi, deixando um pouco de lado essa ironia, eu acho que tem aqui uma outra dimensão central desse discurso do ministro Gilmar que precisa ser compreendida com cautela. O ministro está utilizando daquele instrumento retórico tradicional de generalizar para se proteger. Olha como o Supremo Tribunal Federal, nesses 135 anos, foi importante. Olha como sofremos no passado. Olha quantas decisões relevantes a Corte tomou. Lembre de tudo aquilo que a gente sofreu, como é importante a democracia, a liberdade de expressão. Tosi, no debate popular brasileiro, na grande imprensa hoje, tem alguém defendendo o fim do Supremo Tribunal Federal? Tem alguém falando que a instituição Supremo não tem valor ou importância no regime democrático brasileiro? Tem alguém discordando da Constituição brasileira ter criado um Supremo com poderes de declarar? Isso não está em jogo. O que está acontecendo hoje no Brasil é uma exigência legítima, democrática, de transparência para passar a limpo ações tomadas por lideranças dentro do Supremo que não parecem condizer com aquele espírito que se espera que uma grande liderança judicial do órgão de cúpula do judiciário tenha. Ou é normal a esposa de um ministro fazer um contrato de 129 milhões de reais com um banqueiro, fumar charuto na casa no Lago Sul e ninguém sabe o que está por trás disso? É normal o ministro se tornar um grande centro, de um elo, de uma rede que envolve políticos, empresários, tem patrocínio de banqueiro que está preso, leva todo mundo para Portugal e ninguém sabe exatamente o que está por trás disso. É normal esse tipo de decisão, de postura de uma série de ministros na corte? Não é. Então, digamos assim, menos. Não é o Supremo, embora nós tenhamos, eu inclusive tenha, motivos para criticá-lo como instituição. Mas o que está acontecendo no Brasil é um conjunto de atos profundamente questionáveis, que não podem ser escondidos ou ocultados sob o pretexto de uma autoridade suprema de uma corte constitucional no Brasil. Não pode ser escondido e a população não está aceitando mais também esse peixe que estão tentando vender, né? Embalado, bem embalado, mas um peixe que cheira mal. Agora, ao fim do discurso, quero que a Fabi depois analise esse ponto da última fala do Gilmar que a gente vai mostrar. O ministro Gilmar Mendes exaltou a importância do inquérito das fake news e disse que sem ele, que já está em voga aí há 7 anos, o Brasil estaria muito pior. Eu devo dizer, presidente, da importância que foi, a importância histórica do assim chamado inquérito das fake news. Nós vivemos esse momento dramático, convivemos com isso no início do governo Bolsonaro. E foi uma opção difícil. Decisão da presidência do ministro Toffoli, a designação do ministro Alexandre para essas funções. Eu não quero fazer a especulação do se na história, o que seria do Brasil não fora a instauração do inquérito das fake news. Mas estou muito tranquilo, porque eu o apoiei desde o início. Fabi, o Francisco Scorsin costuma dizer que se você quer saber o que são os fatos ou a verdade, é só inverter o que dizem alguns dos nossos ministros. Nesse caso do inquérito das fake news, parece que é justamente isso, né? Ele torna o inquérito como um ponto, um marco da vitória da democracia brasileira, da defesa das instituições, etc. Parece que o marco não é bem esse do inquérito das fake news. Scorsin está correto, mas a gente vê agora mais uma bola no pé, né? Esse trio se amarrou, o decano, é triste falar, né? O decano do Supremo agora falou, peraí, se vocês dois forem afundar, eu vou junto, né? Porque ele reafirmou isso no momento desse,
né, que ele validou, que ele acha isso maravilhoso. E a gente precisa pensar nas vítimas do inquérito desde 2019. Eu conheço diversos, e também de advogados, né, porque a advocacia morreu nessa democracia revisada do ministro Gilmar Mendes. Então, realmente, agora a gente pode colocar ele como o grande cérebro, né, do inquérito mais ilegal, né, que eu já presenciei historicamente, né, eu não estava, era uma criança na época da ditadura, criança não, nem existia na época da ditadura, mas o que se fala é que a gente via esse tipo de inquérito na ditadura, né, que ficava aberto para que os militares fizessem as barbaridades que eles fizeram, não só da época da ditadura, e a gente via, né, colocar tudo dentro, sem objeto, sem os advogados. Eu conheço, como eu vou frisar isso, eu conheço vários advogados que atuaram, eles jamais tiveram acesso integral aos autos, então nunca puderam fazer uma defesa ampla de seus clientes. Muita gente foi arrastada por esse inquérito, nem sabe o motivo até hoje. Outros tiveram seus aparelhos confiscados pelo Supremo Tribunal, a mando, né, do Supremo Tribunal Federal, por avaliação de um regime que não foi devolvido. Diga-se, por colocar um regimento interno, né? Assim, é muita arbitrariedade, gente. Eu fico até assim, gaguejo, porque vem muita coisa em relação a esse inquérito que é um verdadeiro absurdo. Tanto que, para a gente dar o próximo passo aqui como nação, a gente precisa pedir o fim deste inquérito e o levantamento do sigilo deste inquérito, porque eu acho que aí, realmente, essa democracia que eles defendem não persistirá. E a gente não pode querer a persistência dessa democracia que coloca funcionários públicos, né, que coloca lá o último, né, o mais emblemático do Kleber, que é presidente lá de um sindicato, que foi parar neste inquérito simplesmente porque fez uma crítica, né, nas principais emissoras, e uma crítica pertinente ao Supremo Tribunal Federal. É verdade. De fato, muitos servidores têm receio de mexer nesse vespeiro, porque se tem, né, as ordens ditatoriais, uma ala da Polícia Federal que cumpre essas ações. Então, assim, ele validou, mas aí que a gente vai saber do próximo capítulo, até que ponto os outros ministros querem salvar ainda essa figura do Supremo Tribunal Federal e vão largar a mão agora do trio, né? Aliás, são 4, porque tem o Paulo Gonet junto. Paulo Gonet, ministro Gilmar Mendes, Toffoli e Moraes, né, o quarteto da democracia. A Bi mencionou ali, rapidinho, Vargas, eu queria ouvir o teu comentário, ela mencionou o caso do presidente da Unafisco, né, que foi intimado a prestar esclarecimentos por causa de críticas ao ministro e à forma como ele vem conduzindo as investigações. Só esse capítulo, só esse episódio aí já mancha muito o inquérito das fake news, mas tem uma coleção de coisas que foram feitas absolutamente fora de qualquer normalidade e regramento jurídico, né, Vargas? Sabe qual eu acho que é o amadurecimento que está acontecendo agora no Brasil, nesse momento que a gente está vivendo, Tosi? Não é que, pela primeira vez, decisões excepcionais que flexibilizam direitos fundamentais, que criam exceções às proteções canônicas da democracia tenham sido tomadas. Não. A gente está o tempo todo referendando, relembrando essas decisões ao longo dos últimos anos. A diferença é que o discurso de que essas exceções são importantes para o bem-estar da própria democracia não é mais aceito ou reconhecido pelas pessoas. O discurso anterior era, veja, uma democracia tem custos e nós acabamos tendo que pagar o preço de usar essas exceções em nome de um bem maior. O que nós agora estamos aprendendo é que o que parecia ser uma exceção, ou quem sabe um custo irrisório, tem um preço infinito dentro de um regime democrático. Porque ideia, valor, direito, ele não tem um muro tão simples assim. E a partir do momento em que você simplesmente flexibiliza, em que você distorce, em que você excepciona para é uma questão de tempo, até essa mesma exceção se espalhar como um vírus e afetar a outros que não eram parte do modelo original, e vejam só, a você mesmo. Então é o velho brocardo do debate democrático, né? Hoje são os seus adversários, amanhã será você.
E agora, neste momento em que a gente vive, esta crítica, que tem sido levantada desde o primeiro momento em que as exceções se tornaram modus operandi da jurisprudência constitucional brasileira, está sendo reconhecido pelas diversas lideranças que formam opinião e que contribuem, de certo modo, com o funcionamento da democracia brasileira. A grande imprensa passou a se ver cada vez mais como um alvo potencial desse discurso constitucional de exceção. Lideranças políticas de partidos que estão aliados ao governo começam a olhar para essa jurisprudência de exceção como um receio, como uma ameaça, e todos nós no Brasil começamos a nos perguntar, vejam só, se é para ter democracia, será que deve mesmo existir exceção? E se não, a conclusão é que tudo isso que fizemos ao longo desses anos, sob o falso pretexto de proteger a democracia, não era para isso. E é inevitável. A pergunta é a seguinte, então era para quê? Ou melhor, era para quem? E aí estão os escândalos à praça, que preenchem esse vácuo e começam a dar novo sentido ao que parecia ser uma jurisprudência democrática. Não era. Era um escudo para a proteção de interesses e para locupletar muita gente poderosa no Brasil. Essa é a opinião pública que vai começar a se formar diante desse discurso de exceção nacional. Pois é. Agora a gente vai girar um pouco os temas aqui, porque não tem como não falar da juíza aposentada Cláudia Márcia Soares. Ela que é presidente da Associação Brasileira dos Magistrados do Trabalho. Em sessão no STF que discutia a suspensão dos pagamentos das verbas indenizatórias, os chamados penduricalhos, a ex-juíza, ou juíza, né, quase comoveu os presentes ao narrar o drama dos colegas do país, os magistrados, diante da insegurança sobre que valor vão receber nos contra-cheques ao final de cada mês. Porque o salário base é o mesmo, R$ 46 mil, mas as verbas indenizatórias acabam sendo muito variáveis e isso traz insegurança. Os juízes não têm segurança jurídica. Um mês não sabe o que vai receber, outro mês não sabe se vai cair, vem uma liminar, vem outra ontem do ministro Gilmar também. Então, esses 20 anos que passamos desde a fixação do subsídio não foram tempos de tanta glória, mas tempos de preocupação. Em vez de acabar com os penduricalhos no país, o debate hoje, segundo essa ex-juíza, deveria estar em torno da unificação das vantagens entre todos os tribunais. O que uns recebem, ora, os outros também precisam receber. Está dentro da ética e da constitucionalidade, e o que não está, né, que isso seja padronizado, ministro Dino, para todos os magistrados. A rubrica paga um magistrado tem que ser paga a todos, à exceção da gratificação do eleitoral, que é só para os juízes eleitorais. O restante, até as rubricas têm nome diferente, as pessoas não entendem, é gajo na Justiça Federal, a gratificação de acúmulo de jurisdição, é JEC na Justiça do Trabalho, não tem necessidade. Por quê? Porque a magistratura, ela é orgânica, ela tem que ser orgânica, senão nós não vamos subsistir, ministro Fachin, por muito tempo. Nós já sofremos muitos ataques de ponto de vista político, mas agora como nós dissemos, cortar na nossa própria carne. Então, enfrentar o tema da remuneração é importante para a própria magistratura. E o nosso pleito é, aproveitando este ensejo, equalizem as rubricas, identifiquem o que é possível e o que não é possível e estendam a todos os magistrados, seja da União, seja do Estado. Francisco Scorsin, quem reclama de insegurança salarial, esse pessoal que ganha salário mínimo aí, ou enfim, 2, 5, 10, 12 mil reais, tem quantos para pagar? Insegurança tem os magistrados aí, segundo o ponto de vista da juíza, né, que com os 46 mil reais, que é uma parte apenas dos seus recebimentos, a parte maior são os penduricalhos. E ela disse, tudo bem, vamos botar uma ordem nisso, mas começa que penduricalho de um tem que servir para o outro também, né? Não é para tirar, né? Não é para tirar. Para todo mundo. Sabe que eu, assistindo, eu venho de uma família que é do meio jurídico, né? Meu pai foi promotor de justiça durante muitos anos, então, desde criança, adolescente, convivia com muitos promotores, juízes, desembargadores, era mais ou menos comum, né? Fui fazer a faculdade de Direito muito por conta disso e trabalhei dos dois lados do balcão, como se diz, né? Fui advogado durante muitos anos, mas também trabalhei como assessor jurídico do Ministério Público aqui do Paraná. Por que eu falo isso?
porque o que eu vou falar é como testemunho próprio, né? Não é de ouvir falar, não é de fonte, eu mesmo que presenciei isso, né? Que tem uma certa psicologia, vamos colocar assim, dos juízes, dos promotores. Existe um certo estado de vida, uma certa condição, e até pelas relações que eles estabelecem, né? Em que se a gente acha que os ministros de Brasília, os 11 do STF, vivem numa bolha completamente desconectados da realidade, em medida menor, mas ainda assim essa desconexão existe em boa parte dessas cúpulas do Poder Judiciário, também do Ministério Público, onde a desconexão mais básica você consegue ver escancarada nas falas dessa juíza. Claro que ela estava ali atuando tecnicamente, então ela tinha que fazer uma determinada defesa, mas é muito nítido. Se eu conversar, tenho certeza, se eu conversar com ela fora, né, do Supremo Tribunal Federal, ela vai me falar as mesmas coisas, no mesmo tom, com a mesmíssima convicção e sem nenhuma noção do absurdo do que ela está falando e do que ela está apresentando. Eu me lembro quando eu trabalhei no Ministério Público, e isso eu não presenciei, mas a gente fazia muitas amizades e conversando até com os procuradores, assim, e os procuradores de justiça que queriam trabalhar mesmo, às vezes eles tinham dificuldade para isso, porque eles tinham os assessores, tinham aquilo tudo, mas tinha lá umas regras que eles criavam de quantos processos por semana tinham que vir do tribunal para eles fazerem e tudo mais, e o procurador queria trabalhar, às vezes brigava com o próprio assessor para ver quem é que fazia, porque acabava fazendo aquilo muito rápido. E por isso mesmo, as grandes discussões que haviam era justamente a qualidade do lanche, que era feito no final da tarde. Não via o queijo X, porque tinha que estar muito ruim isso, porque tem aquilo, tal. E ok, foi direito a lanche, discutir se tem condição, faz tudo isso. Estou dando esse exemplo para dar essa medida de que ela não é uma exceção, essa senhora que falou ali. Quando ela fala que os juízes mal têm o que lanchar, né? Quer dizer, temos aí abriu-se um nicho de mercado. Aí o pessoal de food truck é bom começar a parar na frente dos tribunais, dos ministérios públicos, porque vai ter um povo com fome e sem auxílio lanche que vai comprar, né? O pessoal lá quem vai para Congonhas, costuma sair em Congonhas, tem um monte de vendedor de café, de pão ali, esse pessoal já pode fazer aí um financiamento de outro carro e botar na frente dos tribunais, porque tadinhos, eles não têm não tem um lanche, não tem aquilo, não tem aquilo outro. Então existe de fato uma desconexão e existe uma psicologia toda interna dentro do Poder Judiciário e do Ministério Público que explica um pouco que essas coisas são assim. Estou acusando que estão de má fé, que estão de sacanagem, que estão cometendo crimes. Não. Estou simplesmente constatando algo que, de fato, a conexão com a realidade da população ela é mínima. E justamente aparece isso quando a gente vê essas falas, nas quais, não, olha, a isonomia, a justiça é dar tudo para todo mundo. E se o espectador tiver a oportunidade, você vai ver que de acompanhar o trabalho do dia a dia nos tribunais, no Ministério Público, eu aconselho você a ir na época em que eles estão discutindo o aumento salarial, correção monetária, a tal da data base, onde eles vão fazer... Vocês vão ver pessoas trabalhando para tentar justificar e fundamentar que tem que ser X, porcentagem, Y porcentagem, de uma maneira que você não vai ver para nenhum processo que está sendo julgado, né? O interesse por essa dimensão financeira, a procura, por exemplo, e isso eu me lembro da época do meu pai, assim, eles eram assim, passava-se o que tem direito para a gente poder pedir na justiça porque não pagaram tal coisa, tem tantos anos que com juro e correção monetária, e aí tem os tais atrasados, e meu pai continuou recebendo isso durante muito tempo, mesmo aposentado, né? E é tudo justo, tudo pela lei, né? E aqui eu não tô nem questionando essa questão, mas eu estou questionando a desconexão com a realidade do povo brasileiro. Então você pedir que essa quantidade de penduricalhos absurda, né, que transformou juízes e promotores numa casta, literalmente falando, recebendo mais, inclusive, até com que grandes empresários que produzem, né, para receber isso em troca, né? Então, o peso que o Poder Judiciário, o Ministério Público tem nas costas do trabalhador brasileiro é muito maior do que a gente imagina. Me dá vergonha alheia quando eu escuto esse tipo de coisa. Como eu faço, venho de família assim, é doloroso quando eu vejo isso, porque assim, eu não vejo isso só agora. Eu vi isso em centenas de promotores e de juízes. Tem gente muito boa, tem gente que tem essa noção, mas mesmo esses que têm noção, eles sabem que não dá para falar em voz alta esse tipo de coisa, né? Porque não vai pegar bem. Então, infelizmente, isso é uma realidade, tá? Eles se preocupam muito com a suposta falta de lanche mais do que com a suposta falta de comida na mesa do trabalhador brasileiro.
Pois é, essa juíza deu um puxão de orelha na imprensa, em nós, jornalistas, comentaristas, em todos os brasileiros que insistem em chamar as verbas indenizatórias de penduricalhos. A presidente da Associação dos Magistrados Trabalhistas disse que esse termo penduricalho é pejorativo e não condiz com o que são verdadeiramente as tais verbas de indenização. Mas eu particularmente acredito uma conotação extremamente negativa à expressão penduricalho. Não tem nenhum penduricalho porque não tem nada pendurado em lugar nenhum, linguisticamente falando. O que temos são pagamentos baseados em legislação estadual ou resolução do CNJ. Então, se o STF, ou junto com o Congresso Nacional, entender que aquela fonte formal de direito não é legítima, e ela tem que ser suprimida, que diga que é ilegítimo no julgamento do processo. Mas não chamar de penduricalho, porque nós já somos totalmente ultrajados ultimamente, ministro Fachin, o senhor sabe, o senhor é presidente dessa corte, né, por um grupo que aterroriza e que quer trazer instabilidade para o Poder Judiciário. Vamos parar com esse terrorismo aqui de chamar verba indenizatória de penduricalho, ok? Estão avisados aí. A ex-juíza Cláudia Márcia Soares não só defendeu os penduricalhos, como a gente viu, mas ela também reclamou da defasagem do teto constitucional que deveria ser o salário, né, dos juízes no país. Disse que a situação é insustentável porque até o salário mínimo tem o reajuste periódico garantido. Então, nós temos 11 anos de defasagem. 11 anos. Isso não é possível. Isso está na Constituição, artigo 37, inciso 10. Tem que ter o salário mínimo tem recomposição anual. Por que o subsídio da magistratura não pode ter? Não é possível. Chegamos nesse estado de coisas, né? Não sei se jeitinhos ou outras coisas que estão acontecendo, que o CNJ tem agido de uma forma muito coerente, muito razoável, muito correta, né, desde as gestões anteriores, de identificar esse tipo de pagamento. Então, ministro, no bojo da sua decisão, que venha uma decisão também, porque a recomposição, senhores, não tem a ver com orçamento, porque às vezes o orçamento realmente está curto daquele Estado ou da União, numa crise econômica, mas deixa ali o índice que uma vez suplantado o problema econômico, aquele índice está garantido como passivo para aquele magistrado. Ele não pode ficar sem nada. Defendeu que, se não tiver dinheiro em caixa, que fique consignado ali que tem direito ao reajuste, o vale, e a hora que entrar o dinheiro, já o camarada não fica sem nada. Mas tem mais uma fala ainda da juíza que talvez seja a mais emblemática de todas. A dirigente da classe de juízes trabalhistas reclamou que os magistrados não têm uma série de benefícios que seriam razoáveis, como carro oficial, cafezinho, lanche e por aí afora. Juiz de primeiro grau não tem carro, paga do seu próprio bolso o combustível, o carro financiado, enfim, não tem apartamento funcional, não tem plano de saúde, não tem refeitório, não tem água e não tem café, ministro Dino. No primeiro grau não tem. Nós pagamos, eu pelo menos quando estava na ativa pagava o meu junto com a minha equipe, né? Isso faz... O que tem isso, Cláudio? Tem sim, porque isso é indireto. O subsídio que é 46, que cai para uns 24 líquido, né, porque a imprensa só coloca o bruto, não coloca ali o que fica para a Previdência Social e para o imposto de renda. Não coloca exatamente que, para o juiz de primeiro grau, esse valor nominal é completamente diferente para um ministro ou para um desembargador. O desembargador também não tem quase nada, a não ser um carro. Não tem mais nada também. Mal tem um lanche, pelo menos no Rio de Janeiro, eu não estou sabendo mais dos lanches. Então, não tem nada. É de ficar sensibilizado. Vamos fazer uma vaquinha aí, gente, para, quem sabe, ajudar a pagar o lanche, o cafezinho aí da juíza. Essa juíza aposentada, que fez todas essas queixas, ela recebeu somente em penduricalhos, somente em verbas indenizatórias, desde agosto de 2023, quando ela se aposentou, R$ 696 mil. Quase R$ 700 mil é mais de metade do rendimento líquido que ela teve nesses 2 anos de aposentadoria. O último contra-cheque disponível no sistema online aponta que a doutora Cláudia recebeu em dezembro R$ 113,8 mil líquidos.
Agora, as declarações aí da juíza nesse debate, no contexto da realidade da conta bancária, parece que só tornam mais evidente, não é, Fabi, o absurdo representado pelas verbas indenizatórias. Quase que eu ia falar penduricalho aqui. Como que você, Fabi, avalia essa sequência de falas da ex-juíza, presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho? Primeiro, eu só quero fazer uma observação que ela foi juíza do trabalho. Isso reflete exatamente o que é a justiça do trabalho. Totalmente desconectada, acha que tem que dar, que a obrigação se vira aí empresário como se vira aí Estado, né? Tem que pagar e acabou. Infelizmente, é o retrato. E em relação às verbas, o que é interessante, que um juiz, quando ele entra na carreira, ele tem um teto. E o teto o salário dele já é muito próximo ao teto. Então você não tem margem para dentro do salário, sem as verbas indenizatórias, para não falar penduricalho, ele não ter já o limite da carreira. Então acho que eles vão ficando meio desestimulados, né? Então praticamente é isso que ela falou aí, né? Eu estou desde sei lá quando, os magistrados, tadinhos de primeira instância, eles recebem R$24 mil líquidos, descontados tudo, e tem estabilidade, que eu não sei qual emprego tem, a não ser o funcionalismo público, você sabe que o dinheiro vai cair ali, e mesmo assim não é o bastante, né? Tem que ter um apartamento financiado, pois é, mas tem Prolabore para fazer financiamento, né? E o que ela diz não reflete a realidade. Vou dar um exemplo, se bem que ela falou do Rio, mas eu não vejo muita diferença. Aqui em São Paulo nós temos desembargadores que moram no interior de São Paulo e faz o deslocamento uma vez por semana para fazer um julgamento aqui na capital. E vai carro, vai todo mundo, né, aquela pompa toda fazer na escolta e etc. Então é um negócio assim que a gente vê de escola da realidade. Agora o triste mesmo é para quem sempre foi advogado, que é obrigado com dinheiro próprio que paga a OAB, enfrentar as salinhas da OAB, não é, Vargas? Enfrentar as salinhas da OAB que geralmente não tem nem café. Quando tem, naquelas máquinas que você não sabe nem quando faz manutenção, e os advogados pagam por aquilo, né? Então, acho que elas precisavam ter as sandálias da humildade, né? Como falavam antigamente. Pois é, Escursinho, vamos pedir aí para a coordenação da Gazeta para providenciar a sala do lanche, né, que está faltando para nós aqui no estúdio. Né? Eu também vou querer entrar nesse esquema aí. Café fresco, às 7 da noite, o café já está um pouco... Já está um pouco esfriando. Vargas, eu não sei nem como coloco para você esse tema aí. Está tudo colocado já, Vargas. Faz o teu comentário, fique bem à vontade. Está colocado, fique bem à vontade. Meu comentário vai ser breve, Tosi. Sabe qual a impressão que me deu vendo a magistrada ou ex-magistrada fazendo sua defesa? Uma grande reunião sindical em que a base está protestando contra os seus representantes de cima, dizendo: poxa, vocês aprontaram tudo isso, vocês estão recebendo isso, a gente também quer. Mas, Tosi, pensa comigo, uma democracia constitucional, órgão de cúpula do Judiciário, Supremo Tribunal Federal, que decide grandes questões nacionais, a que nível a gente chegou, Tosi? Sinceramente, eu me lembro, passei alguns anos acompanhando, assistindo, vendo processos de decisão constitucional nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, na Inglaterra, na Itália. Eu não consegui imaginar, sabe, um debate corporativista sindical de juiz que um olha para o outro e diz: olha, segundo os dados da imprensa aí, o juiz está ganhando mais de R$100 mil líquido, vocês estão com tudo isso, eu também quero. Dá para mim também. É isso que virou o processo constitucional num país que é uma das grandes representações da cultura latina na América, um país que tem 200 milhões de pessoas, que com todas as crises é uma das 15 maiores economias do mundo, um centro de referência mundial na exportação de comida, de minérios, um centro de influência cultural consolidado, todo mundo olha para a gente. Não? É isso que virou o centro da discussão judicial brasileira? Ah, Tosi, fica difícil, né? Por isso que você não sabe fazer pergunta, também não sei responder. Mas a gente ganhou um tempo aí, viu? Porque o ministro Fachin adiou o julgamento das verbas indenizatórias, que não é para chamar de penduricalho, segundo a juíza, adiou para o dia 25 de março. E até lá ele vai tentar construir uma solução junto com o Congresso.
há quem defenda aí, né, já se falou, num processo de transição, né? Mas transitar é transicional, né? Para quê, né? Para quê? Quer dizer, como é que o Vargas falou, né? Se a sacanagem é grande, quer tornar uma sacanagem média, sacanagem pequena, né, Vargas? Então, é o tipo da coisa que é difícil você conseguir uma solução, né, negociada para algo que escandaliza tantos brasileiros, né? Teria que ser uma solução moralizante para isso. Mas não sei se é bem o que a gente tem a caminho aí. Bom, gente, sem mais penduricalhos por hoje, agradeço muito a participação de vocês. Obrigado, Vargas. Obrigado, Fabi. Scorsin, foi um prazer. E para você que esteve com a gente até agora, considere ser assinante da Gazeta do Povo. A Gazeta está com essa promoção aí, R$1 por 6 meses. Apenas R$1 durante os 6 primeiros meses. E você apoia o nosso jornalismo e possibilita que programas como esse, o Última Análise, continuem sendo apresentados em um momento tão importante da vida nacional. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.